Tarde, é um prazer estar com vocês aqui no terceiro dia de Rio2C Alive, essa iniciativa virtual do Rio2C, que reúne mentes brilhantes de todo mundo para discutir um pouco do presente, esse presente meio distópico que a gente está vivendo, reimaginar o futuro, com a responsabilidade de conectar e fomentar a indústria criativa em tempos de distanciamento social. Bom, antes de começar a apresentar esse time de feras que a gente tem aqui hoje, eu queria lembrar, mais uma vez, que esse painel faz parte do CreativeX, uma parceria da Ambev com o Rio2C, que visa provocar, mapear e impulsionar a criatividade brasileira. A gente, através do CreativeX, mapeia tendências, tenta discutir e repensar conceitos, praticar a inovação e experimentar a criatividade. Bom, hoje a gente vai falar sobre criatividade e replicabilidade, com esses convidados mais que especiais. A gente tem a Cris com a gente, né? A Cris Namus é consultora de criatividade e inovação para marcas como Ambev, Doritos, Havaianas, entre outras. Tem passagens pelas mais diversas redações do país, como a Trip Editora, Cosmopolitan e Folha de São Paulo. A Cris é uma das culpadas desse CreativeX, né? Uma grande parceira, pessoa queridíssima. Falando em pessoas queridas, a gente vai para o nosso Crocas, CEO do Porta dos Fundos, um grande amigo também de longa data do Rio2C, com experiência no mercado de conteúdo, marketing e branded content. O Crocas atuou por 6 anos no Instagram e Facebook para a América Latina, sendo responsável pelo relacionamento com artistas, publishers e projetos como a Olimpíada, Copa do Mundo, Carnaval e o Rock in Rio. Com a gente, fechando esse painel, a Renata Bockel, que é Chief Strategy Officer da W McCann, né? O foco da Renata é na utilização de dados, né, de maneiras inovadoras para moldar e direcionar a comunicação e trazer resultados, óbvio, para os negócios, né? A Renata foi Head de Consumer Engagement para a América Latina da IBM, VP de Planejamento da Havas Isobar e diretora de planejamento da África. Moderando o painel, a gente tem Steve E. Ponto. O Steve é Creative Strategist do Instagram e o Steve é um curioso, né? Que há mais de 15 anos explora plataformas digitais para criar experiências capazes de transformar a vida das pessoas, seja conectando estranhos, mudando comportamentos ou apenas arrancando um sorriso no final do dia difícil. Olha que lindo. Gente, Steve, o show aí, você é o maestro, né? Vamos deixar a bola rolar. Tenho certeza que vai sair muita coisa bacana aqui desse painel. Maravilha. Valeu, Rafa. E obrigado aí a todo mundo que está participando. Estou muito feliz aí de estar no meio desse time de pessoas que eu admiro pra caramba. E vamos falar de ideia, né? Eu acho que o grande lance aqui é a gente conversar sobre o quanto é que é possível uma ideia aprender com outra ideia, né? Acho que a gente vive numa indústria criativa que celebra a criatividade, mas que cada pedacinho dela trata as ideias de uma forma diferente, né? Seja compartilhando elas e desenvolvendo junto, ou protegendo ela para só compartilhar quando acha que ela tá foda, ela tá na hora de tá para jogo, né? Adaptando coisas que já existem ou então tentando incorporar algo de uma outra indústria e ver como funciona. Então, acho que a ideia de estar com esse time também aqui super plural e diverso, para mim tem um sentido muito especial também, que é mostrar que a indústria criativa ela é muito ampla, né? Ela vai muito além do que é a agência de publicidade, né? E também mostrar o quanto que ela é forte quando está conectada. Então, obrigado a todo mundo que está participando aí, obrigado pelo convite. E vamos aí. Eu aqui nesse papel de moderador vou estar aqui botando lenha na fogueira, fazendo pergunta e deixando vocês brilhar aí, porque é o que a gente vai ter de forte hoje aqui. Bora lá. E
Vamos nessa. Eu vou mandar então já a primeira pergunta aqui. E vou soltar para vocês aqui. A ideia... recentemente eu li uma frase, eu estou lendo um livro muito legal, inclusive, que eu recomendo, que é um livro do Stephen Johnson, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E embora eu trabalhe nessa indústria há 15 anos, na hora que eu li o livro desse cara, eu falei, cara, eu queria ter lido esse livro no dia 1, né? E ele fala disso, do poder das ideias conectadas versus a força das ideias protegidas. É sobre, cara, uma ideia conectada com outra ideia é mais forte do que uma ideia que ela é protegida num laboratório. Só que eu fico imaginando assim, para vocês, até dentro do trabalho, do dia a dia de vocês, vocês acham que é preciso haver esse balanço entre manter a ideia protegida, incubada, versus que hora é a hora de você realmente compartilhar essa ideia e deixar ela conectar com outras pessoas e outras ideias? Como que vocês veem esse balanço? Se não existe, como é que vocês sentem isso no dia a dia? Posso ir? Pode ir, vai, Renatinha. Eu acho que a gente está cada vez mais aprendendo que compartilhar a ideia é mais interessante do que a gente esperar uma ideia vir de algum lugar ou de algum departamento. Eu acho que a indústria percebeu que quanto mais multidisciplinar é uma equipe e quanto mais ajuda a gente tem de externos, a gente não vai conseguir, numa agência hoje, ter tudo que a gente precisa para ter uma ideia contemporânea ou que atinja os consumidores da forma que a gente tem, que o mundo pede, né? Enfim. Então, eu acho que cada vez mais, até a minha passagem pela IBM foi muito enriquecedora para perceber isso. Assim. A gente não vai conseguir nunca internalizar tudo que é possível fazer por uma marca ou por um consumidor. Então, acho que hoje a corresponsabilidade da ideia ela é muito interessante. Assim. Eu vejo hoje até departamentos que antigamente ficavam ali mais a criação, né? Enfim, você fez parte da criação durante muito tempo. Se a gente só via a ideia no finalzinho, no último minuto, acho que isso também perdeu um pouco o sentido, tendo em vista que a ideia ela tem tantas frentes. A gente hoje é tão, enfim, multiplataforma, que é impossível uma pessoa só, um departamento só pensar em todas as frentes. Hoje, todo mundo tem a capacidade de trazer criatividade para dentro de uma ideia, seja na mídia, seja o próprio atendimento, seja a equipe de influenciador, seja um parceiro nosso que está junto com a gente, uma produtora, ou um parceiro que está fazendo esse evento com a gente. Enfim, eu acho que uma boa ideia pode vir de qualquer lugar. E quem ainda prende a ideia ali numa gaiolinha provavelmente está saindo perdendo em alguma dessas frentes. Boa. É verdade. Diga aí. Eu acho que como você me conhece, primeiro eu agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou fã do Q2C, então sempre que precisarem de mim, estou aqui para colaborar. Eu tenho um pouco de sensação, estou tentando passar por essa pandemia e quarentena de um jeito muito como uma oportunidade, tirando toda a parte ruim do negócio, porque é ruim mesmo, tem pessoas morrendo, né, famílias sofrendo, enfim, mas eu sempre tentando olhar o lado de como que a gente pode aproveitar esse momento para inventar o futuro, né, porque até essa madrugada eu fiquei fritando a cabeça pensando nisso e de quando na vida a gente vai ter uma oportunidade de realmente inventar o futuro como a gente está tendo agora. Eu acho que, respondendo um pouco o que você falou, Steve, eu acho que só essa dinâmica da gente trabalhar home office, de ter que parar para ouvir o que o outro está falando antes de falar, é um ensinamento que a gente vai crescer muito a indústria como um todo, porque eu acho que grande parte do problema da cocriação é que a gente não tem esse músculo da escutativa treinado, a gente tem o músculo da fala treinado. Então, naturalmente, a minha sensação sempre nos processos de cocriação, que trabalhamos juntos, você sabe que é algo que eu nem sei mais como não fazer desse jeito, é difícil para mim não fazer dessa forma. Eu tenho um pouco a sensação de que a quarentena vai ensinar isso para quem tiver a fim de aprender, que é você não ficar preocupado com o que você vai falar em seguida, né? Não serem duas pessoas conversando em monólogos, né? Cada uma querendo falar e falar e falar. É um diálogo, de fato. Então, nesse sentido, a cocriação pode ser que ganhe mais espaço e mais aprendizado em como fazer, porque antes de eu continuar falando a minha próxima sentença, eu vou ouvir o que você disse, pensar, raciocinar, e aí depois eu vou falar. Não precisa ter aquela urgência
de ser inteligente o tempo inteiro e tá sempre querendo falar, sei tudo, sabe tudo. Então, eu tendo a olhar esse momento de pandemia como um aprendizado, uma possibilidade de inventar um futuro onde os seres humanos vão desenvolver a sua escuta mais do que a sua fala dentro desse processo. Então, acho que a cocriação ganha nesse ponto. Foda, meu. Diga aí, Cris. Eu concordo muito com o Crocas. Acho que eu venho do mundo que é diferente da publicidade. Eu venho do jornalismo, onde as coisas... Reunião de pauta no jornalismo é um negócio que você constrói em cima. Então, você chega lá com uma ideia e aquela ideia dá um duplo twist carpado, dança o brasileirinho, dá um pulo, vai vir coisa. E ela não é mais tua, ela não é mais minha, ela não é mais de ninguém, ela é do mundo, né? Assim, e você parte do pressuposto de que alguém está interessado em ler aquilo, ou ver um vídeo, enfim, qualquer que seja o suporte, acho que desimporta. Então, eu venho disso, e quando eu comecei a trabalhar com marcas, para mim eu tinha muito essa dificuldade, que era essa coisa de quem é essa ideia. Não, mas quem teve essa ideia? Eu falei, eu não sei quem teve essa ideia. E eu acho que a colaboração nesse sentido, ela é super importante, óbvio, e óbvio que eu também tenho ego. E hoje o meu trabalho é entrar numa sala, dar um pitaco, saio da sala, e o que você vai fazer com ele, eu não tenho a menor ideia. Aí, às vezes, eu vou para 2 reuniões, depois alguém fala assim, a gente teve uma ideia de fazer não sei o que, eu falo, que demais, ótima ideia, que legal. E ninguém sabe que foi tua. Porque a gente criou em cima dela e ela virou outra coisa. Quando eu te contei, você inventou. Então, eu acredito demais que o processo ele é mais interessante que o resultado, na verdade, hoje em dia. Assim, como é que a gente fez para chegar naquilo? Então, eu estou muito interessada nesses processos. E aí eu vou me juntando também com gente que me interessa. Tomando certas decisões. Aí, quando alguém me pergunta, você trabalha para fulano? Eu falo, não, eu trabalho com fulano, não trabalho para fulano. É muito diferente. Hoje eu consigo escolher gente muito legal para trabalhar junto que eu consiga construir. Então, sei lá, das mais diversas marcas, das maiores para as menores, de ONG a maior multinacional do país, é conseguir juntar gente que esteja interessada em criar junto. Então, eu estou bem nessa conversa da Renata e do Crocas, assim, vamos fazer junto. É só o que tem me interessado. Eu acho até que, assim, até em relação aos clientes, assim, enfim, né? A gente já trabalhou junto, eu e a Cris, num projeto. Quando o cliente participa também da concepção, ele não fica só gostei, não gostei, né? Ele ganha um protagonismo que fica tão mais fácil da gente chegar lá junto, ou ele entender que o caminho é difícil mesmo e que talvez, enfim, a gente tem que corrigir rota no meio do caminho porque o mundo pede isso, pede uma rapidez maior. Então, ele não fica numa posição na reunião onde ele fala gostei, não gostei. Se ele está junto no processo criativo, ele também pode contribuir, por que não, né? Enfim, então eu acho super rico quando a gente para com essa coisa de que só algumas mentes são capazes de produzir ideia, né? Enfim, eu acho que hoje em dia até o contador pode ser criativo. Sim, necessário. Vou dar um pitacozinho aqui. Diga, Rafa. Não, eu acho que adorei o que o Crocas falou do músculo que a gente precisa, né, exercitar e treinar. E eu acho que uma outra coisa, que até isso surgiu ontem no papo que a gente teve com o fundador do South by Southwest, sobre a questão do erro, né? De tomar risco, né? Até o Ricardo que levantou essa questão. A gente tem uma cultura que ela nega o erro, né? E isso é, assim, matador para a criatividade, né? Você extermina a criatividade. Se você não tem abertura para errar, cara, você vai copiar, você não vai criar, né? Porque o processo criativo, o erro, ele faz parte do processo criativo. Então, eu acho que uma das coisas que eu também estou na tua linha, Croca, de buscar aqui o silver lining, né? O que tem de bom nessa loucura que a gente está vivendo, é que quem tem muita certeza hoje está virando um idiota, né? Assim, se você está cheio de certeza é porque você não sabe de porra nenhuma. Porque, na verdade, cara, quem tem uma cabeça mais aberta, né, e está entendendo o movimento, não tem certeza de nada. Então, eu acho que pela primeira vez a gente não está tendo essa trava de falar, olha, cara, não tenho certeza, estou aberto a experimentar, de repente vai dar certo, não vai. E eu acho que isso pode criar, e ainda mais no momento onde a gente também está tendo um certo tempo
né, para maturar ideias, eu acho que isso pode realmente dar um boost aí. Isso é muito legal, dar uma resetada na nossa criatividade, né? Que o potencial é gigante, mas eu acho que ela está meio adormecida. Só meu parênteses. Ótimo ponto. Eu acho que, inclusive, é um momento que, como você falou, a gente tem esse problema de negar o erro, e eu acho que é um problema de não escutar e aprender com o próprio erro, né? A gente está numa indústria que ela tenta esconder que houve o erro. Exato. Quando, na verdade, a gente podia estar compartilhando ele, porque quando a gente está falando de replicabilidade, olha, cara, assim, alguém já fez isso. Deu certo, deu errado. Então, acho que a gente está num momento, como a gente não tem certezas, como que a gente consegue abrir os nossos canais para olhar o que todo mundo está fazendo, né? Ver o que está funcionando, não ter essa vergonha ou esse ego, essa barreira de olhar que aquilo está funcionando e trazer para dentro, adaptar e trabalhar e colocar para jogo, né, cara? Eu acho que a gente, pelo menos eu mesmo passei muito tempo dentro de agências tendo essa percepção de que a gente não podia construir em cima de uma própria ideia que deu certo, né? Eu acho que tem um ponto que deve ser, que acho que diverge aí quando a gente olha para a indústria do entretenimento ou da própria tecnologia, né? Ou até mesmo do editorial, de ver, cara, isso está dando certo, vamos fazer mais isso. Isso deu errado, vamos trabalhar. E enquanto na publicidade a gente tinha a sensação de, cara, a gente já fez isso, agora a gente tem que fazer outra coisa, né? Como é que vocês sentem isso, assim, dentro da indústria de vocês? Vocês sentem que existe essa abertura para realmente retrabalhar algo que deu errado, mesmo que seja de externo, não só olhando para dentro do time de vocês, do lado de fora, para concorrentes ou pessoas que estão trabalhando em uma outra indústria? Como que é essa incorporação de ideias e como vocês estão também fomentando isso para fora? Sabe, posso? Manda bala, Cris. Cara, eu tenho pensado muito sobre isso, porque logo que, enfim, pensando com marcas, assim, a primeira reunião que eu fiz com uma agência de publicidade, a pessoa me apresentou, eu falei isso ontem para o Steve, a pessoa me apresentou, esse aqui é o criativo da agência. Aí eu falei, eu sou a foda da... Aí a pessoa ficou assim, eu falei, cara, porque assim, criativo é adjetivo. É verdade. Você não conquista isso, você não parte do pressuposto que você é essa pessoa. Você precisa conquistar. E aí, se você diz para alguém que tem 20 anos, esse é o criativo disso aqui, você mata essa pessoa. Porque você já deu um carimbo nela que para sempre ele é essa coisa. Ele é o criativo, o ser humano que vai entrar numa sala e vai fazer e não vai mais. Não vai porque tem um monte de ideia no mundo. Às vezes você tem uma ideia aqui, a semana que vem alguém bota a mesma ideia que você teve, muito melhor, inclusive, que a sua, porque as ideias estão no mundo. E é um negócio... E esse ego é um lugar... Assim, por isso que assim, todo mundo tinha que fazer terapia no mundo. Acho que não existe poder trabalhar em grupo se não faz terapia. Tem que fazer terapia para poder lidar com esse tipo de coisa. E eu acho hoje, cada vez mais, eu tenho achado que você conseguir desconstruir tua própria ideia, não se apaixonar por ela, porque às vezes a gente se apaixona por uma coisa e fica ali naquela treta que você... E o erro, ele inclui também quantidade. Você precisa fazer duas coisas para duas serem boas. Claro. E meia ser genial. Assim, com muita sorte, a gente faz uma genial. Então, assim, eu acredito cada vez mais nisso. Assim, você precisa fazer mais, precisa errar mais, precisa poder ter mais espaço para isso e gente junto com você que tope, que não levanta a plaquinha do eu avisei. Porque também isso é para todo mundo. Para todo mundo que está nessa conversa e está ouvindo essa conversa, jamais seja duas coisas que não pode ser na vida. A pessoa que chama a polícia para uma festa e a pessoa que fala eu avisei para quem for, entendeu? Ô, Cris, eu vou te... interessante você fala, porque até ontem também, quando a gente estava se preparando para hoje, né, trocando ideia com o Steve, ele perguntou como é no Porta, né? Como que essa dinâmica dentro de um lugar como o Porta dos Fundos. E existe um dia no Porta dos Fundos, que são as sextas-feiras, que é o dia onde a gente tem as aprovações dos roteiros, né? Das ideias, dos projetos. Toda sexta-feira é religioso dentro do Porta que a gente tem esse dia de aprovação dos roteiros. E aí a dinâmica ela é onde cada roteirista ou cada criativo traz o seu texto, né, ou a sua ideia, e ela é colocada para ler com todo mundo que está ali. Tem hora que tem, assim, a gente tem desde os criativos, tem a turma de
projetos, tá todo mundo ali, tem os diretores, né, de cena, tem o diretor de fotografia, tá a produção, tá todo mundo ali junto daquele ambiente. E aí a coisa interessante, a parte boa disso é que justamente chega no final, você já não sabe mais quem é que teve aquela ideia, quem que escreveu aquilo, porque eu vejo muitas vezes acontecer dentro da dinâmica do Gregório eventualmente trazer uma ideia, ele escreveu aquilo e faltou um final, o final não ficou tão bom eventualmente. E aí o Kibe, o Antônio Tabet fala: ô Greg, me dá isso aqui que eu termino para você. E aí termina aquela história. E aí depois, quando você vê no ar, agora que eu estou aqui faz 5 meses, eu já consigo bater o olho e identificar que aquele roteiro é de tal pessoa. Porém, quando eu vejo de fora, né, quando eu vejo o guarda-chuva, a Porta dos Fundos, é o Porta dos Fundos ali, porque é uma mistura de todos eles dentro daquilo. Mas eu acho que isso só acontece especificamente ali naquele caso porque existe uma cumplicidade, existe uma situação que eu acho que é muito necessária na cocriação, que é uma falta de melindre, você poder ser você mesmo. Tem gente que fala assim, tem que fazer na cocriação, você tem que ser muito educado. Tem gente que não é muito educado e dentro de um lugar criativo precisa ter os dois lados, ter a pessoa que é muito educada e vai ter espaço para ser muito educada, porém tem o outro ou a outra que vai falar de um jeito mais ríspido, mais diferente, e que dentro daquele ambiente ali, da construção da ideia, isso precisa ser acomodado também. É difícil, não é fácil, mas não dá para a gente ficar brincando de porrar a ideia, né, para fazer a ideia viver, a ideia ser de verdade, não pegar a primeira ideia e já seguir na vida com ela, se você também não dá espaço para todo mundo ser realmente quem é. E aí, dentro disso, enfim, para não tomar muito tempo, eu acho que quando a gente chega num lugar para fazer a cocriação e já chega com uma ideia pronta, é o começo do fim, né? Porque se você chegou para cocriar já com uma ideia, você já começou errado, você não está cocriando mais. Deveria se chegar para fazer uma cocriação para ouvir qual é o desafio. E aí sim se cria alguma coisa. Porque quando você chega já com uma ideia, você já não está cocriando, você já naturalmente trouxe algo seu para que os outros construam em cima daquela sua ideia. Eu não sei como para a Rê isso funciona, né, nas experiências que ela já teve, mas em princípio eu acho que esse é um grande fracasso quando alguém chega num processo de cocriação já com alguma ideia para mostrar. Eu acho que tem duas coisas aí que eu acho que foram importantes que foram faladas. Eu vou pegar um pouco da crise. Assim, a publicidade teve uma época que ela bebeu muito, e aí eu acho que o Steve vai lembrar também, a Cris também. Você tinha que ser o primeiro a fazer uma coisa, por mais irrelevante que fosse essa primeira vez de qualquer coisa. E aí eu acho que a gente evoluiu como mercado e entendeu que ser o primeiro a fazer alguma coisa, que mesmo que ela fosse muito original, enfim. Eu lembro que a gente vendeu eu sempre uso essa metáfora, que é quando veio o Second Life, que todo mundo queria ser o primeiro a vender um carro, o primeiro a ter uma loja de fast food. Para quê? Não aconteceu nada lá. Depois a plataforma morreu. E assim, o que adiantou a gente ser o primeiro numa coisa que morreu e não tem relevância nenhuma para as pessoas? Então, eu acho que assim, essa chavinha de você fazer uma coisa que nunca aconteceu, ela meio que mudou para uma palavra que eu adoro, que é relevância. Então, beleza, eu não vou ser o primeiro a fazer, mas talvez eu faça aquilo que já está sendo feito de uma maneira mais relevante e que seja mais importante para a vida das pessoas. Então, acho que a indústria evoluiu nisso. A gente está vendo isso nos prêmios, a gente está vendo isso como propósito das agências com quem a gente vem conversando. Então, não é mais sobre só eu fazer uma coisa que nunca ninguém fez, então não é uma ideia minha, mas eu vou pegar uma ideia que está por aí, como a Cris disse, é a ideia de todo mundo, e a gente vai fazer uma coisa legal em cima disso, ou enfim. Acho que o Porta tem muito disso, né? Pega uma tensão cultural, uma coisa que está todo mundo falando e faz uma coisa genial em cima, que aí todo mundo ri porque se identifica com aquilo. Então, quando tem uma coisa que está pairando e que é de todo mundo, é muito incrível que você pegue aquilo e transforme aquilo num insight e deixe a serviço da tua marca, né? Então, eu acho mais legal não só a inovação, mas a relevância daquela ideia, né? E sobre a cocriação, eu acho que a gente mudou, a gente vem experimentando uma cultura, como eu falei, é impossível sair de um lugar só tudo que a gente precisa entregar para o consumidor hoje, né? Então, eu acho que
a fórceps, os criativos, como a Cris disse, eu fico super ofendida, porque eu me considero uma pessoa criativa, só que eu não sou da criação, eu sou do planejamento. Aí. Então, eu fico puta quando alguém na reunião não me define como uma pessoa criativa. E eu acho também que, por exemplo, hoje a gente tem formas criativas de entregar conteúdo para o consumidor que passam por departamentos que antes eram completamente boring nas agências, entendeu? Então, assim, as pessoas também foram forçadas a se tornar e ter entregas mais criativas e participar mais, não esperar só uma ideia vir e ela ser colocada no ar. Acho que a gente ainda não encontrou uma fórmula perfeita para cocriar. Concordo com você, quando uma pessoa vem com, olha, eu tenho essa ideia aqui, queria ver o que vocês acham. Não é cocriação, você está mostrando a sua ideia para uma sala. E, basicamente, quando a gente fala em workshop... Né? Você está fazendo um pitch. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem buscado aqui é cada um se expor mesmo, do tipo, eu não sei o que fazer com esse desafio. Então, acho que a cocriação pressupõe uma palavra mágica, que vocês já falaram aqui no outro duas palavrinhas mágicas que a gente geralmente não consegue usar porque parece que a gente é menos competente ou menos inteligente, que é não sei. Eu não sei o que fazer. Então, eu adoro quando alguém chega para mim e fala assim, cara, não sei o que fazer, me ajuda? Então, assim, porque eu sei que essa pessoa não vai ter uma ideia, que ela quer me vender, e para eu dizer que sim, que ela está tendo uma ideia genial. É completamente diferente. Então, acho que o cocriar passa muito por esse aprendizado que a gente tem que ter, além do escutar, que eu concordo com vocês, que é super difícil, e que a gente, na nossa indústria, tem um pouquíssimo hábito de fazer isso, e acho também que essa quarentena está fazendo a gente escutar a fórceps, porque fica muito feio você interromper a pessoa no Zoom com 15 pessoas, né? Fica muito indelicado. Mas eu acho que eu não sei, e acho que agora todo mundo não sabe. Então, está muito maravilhoso essa cocriação, porque o cliente não sabe o que vai acontecer amanhã com o consumidor, eu não sei o que vai estar na cesta dele, o consumidor não sabe responder uma pesquisa, ainda que eu pergunte para ele o que vai acontecer. O que vai acontecer com a vida dele quando acabar a quarentena? Ele não sabe responder o que ele vai querer fazer primeiro. Se é viajar, se é se abraçar, se é fazer um novo carnaval, se é, sei lá, pegar um avião. Ele não tem a menor ideia. Ninguém sabe nada. Olha que maravilha. Então, assim, finalmente a gente vai cocriar, porque ninguém sabe nada. Então, finalmente a gente vai ter que dividir aí as angústias para a gente cocriar. Talvez seja um restart, como foi falado aqui, que eu adorei. Eu acho que, pegando o teu ponto aí, Renato, eu acho que tem uma questão que vai até além, né, da gente aqui, quem está na mesa do lado, no departamento do lado, que é cocriar com o próprio consumidor. Né? Exato. Que antes a gente tinha a obrigação de ter que entregar um produto maravilhoso, pronto, acabado e pum. E engole aí, porque eu sei o que você quer e ponto final. Né? E até isso está mudando, né? Quer dizer, você ter a possibilidade de cocriar com o cara que, na verdade, é o cara que vai consumir aquilo. Né? Acho que todas as indústrias, né? A indústria do entretenimento pede, pelo amor de Deus, me dá o line-up que vocês querem que eu faço, né? Ninguém mais hoje entuba um line-up, ninguém mais entuba uma playlist, um álbum inteiro, assim. Acho que outras indústrias já entenderam isso, né? Exatamente. A gente fez uma promoção que foi super feliz, de uma companhia aérea que é a nossa cliente, a Latam, que a gente perguntou para as pessoas aonde vocês querem viajar, que a gente faz a promoção. Não adianta eu te enfiar uma passagem na goela abaixo para João Pessoa, que você não quer ir, né? Eu não vou ficar feliz nem você. Então, assim, acho que tem um pouco sobre isso. Assim. E volta ao seu ponto inicial de relevância. Né? E não é sobre fazer primeiro, é sobre o que é importante para a Cris, para o Crocas, para todo mundo aqui, todo mundo... Total, né? É tipo a vantagem de poder ser o segundo, aprender com o primeiro e ser mais relevante. Steve Jobs. Eu posso não ser o primeiro, mas eu seria o primeiro a ser relevante, talvez. O Steve Jobs que nos ensinou isso. É isso aí, né? Para mim, eu já adorei aqui. A meta é pensar em a cocriação. A meta da cocriação é chegar no ponto que você não sabe de onde veio a ideia. Tipo, eu não sei mais de onde que ela chegou. Tipo, tá tudo junto aqui, né? Queria até aproveitar, pensando aqui de como é que a gente faz um wrap-up também para quem estava assistindo pegou no meio ou estava distraído, a gente pensar, cara, que tipo de conselhos que a gente daria para as pessoas ou empresas que elas querem abraçar esse processo de criativo mais inclusivo, conectado, diverso, assim. O que vocês pensam que, cara, seria um caminho, tipo, vamos lá, sabe? Cara, eu fico pensando que não tem um milagre aí. É gente diferente dentro da mesma sala.
Outro dia alguém me perguntou assim, você é uma consulta, você consegue me ajudar com diversidade? E aí eu falei, olha, não, você precisa falar com o RH sobre isso, você precisa dar seus pulos sobre isso, se abrir uma vaga, é você que precisa procurar por essa pessoa também. Então, eu acho que tem uma coisa que, assim, quando todo mundo veio do mesmo lugar, as ideias vão ser exatamente as mesmas. E aí tem uma coisa que, enfim, todo mundo conhece, mas a Renata acho que talvez conheça mais, que é o método da mesa, que eu trabalhei por 6 meses com a Bárbara, e acho que uma das coisas mágicas disso é você ter gente muito diferente pensando, olhando para um horizonte junto ali, sabe? E pensar nisso é difícil pra caramba, não é simples, porque a gente não se preparou também para isso, né? Então, sei lá, aos 42 anos agora estabelecido, eu consigo dizer para as pessoas, não, porque eu nunca fiz faculdade. Aí a pessoa fala, hã? Eu falo, cara, não consegui. Consegui. Aquilo para mim era num ritmo que não era o meu ritmo. Mas eu tenho 42 anos, eu posso falar isso hoje, consigo pagar minhas contas. Com 20 anos, eu precisei que alguém olhasse e falasse, essa menina é esperta. Entendeu? Então, eu acho que a minha coisa é que, assim, quem está olhando para as pessoas espertas do mundo? Entendeu? Olhando de um jeito que não é um jeito bobo. Porque, assim, quando alguém fala assim... Eu aprendi isso a semana passada, eu estou fazendo um projeto com o Complexo do Alemão, com o Raul Santiago. E aí vinha escrito assim, comunidades carentes. E aí o Raul falou, cara, não usa comunidade carente. A gente está numa situação de vulnerabilidade. Eu não sou carente, eu sou uma potência, você que não está vendo. Aí eu, é verdade. Eu falei, cara, e aí agora, tudo que eu escuto, todo call que eu entro e falo, situação carente, eu falo, cara, carente é a gente. Eu tô carente de um monte de abraçar as pessoas, agora essas pessoas não estão carentes, elas estão vulneráveis. E aí eu acho que e aí eu volto para o ponto do Crocas, dessa escutativa, porque a gente reage muito rapidamente a dizer, não é isso. Não somos racistas, não somos nada, entendeu? E aí não tem jeito de falar de criatividade sem pensar nisso, da gente mesmo. Quem que a gente quer na sala com a gente? Quem que a gente quer no barco com a gente? Entendeu? Eu quero essa galera do alemão no barco comigo. São as pessoas que mais me interessam hoje no mundo. É um moleque aqui do Capão Redondo de São Paulo que consegue sustentar uma família com R$800 por 3 meses durante a pandemia. É essa grana que eu quero levantar para esse cara, entendeu? Criativamente, porque ele vai me entregar um filme. Eu recebi, e aí, enfim, sem me estender muito, mas é isso, um moleque de um lugar chamado Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que tem um projeto chamado Lá da Favelinha, que eu recomendo a todo mundo ver. É um moleque que me manda um vídeo com um slogan para uma marca que eu estou trabalhando, que a marca olhou e falou, eu posso usar esse slogan para tudo? Esse jingle para tudo? É um moleque que conseguiu que o mano dele ali faça de graça. Entendeu? Então, assim, a criatividade ela vai vir de um monte de lugar, de gente que está passando por perrengue. Porque, assim, a gente que acordou tomando leite com pera, talvez não consiga enxergar muita coisa do mundo. Então, tomar porrada é bom. Se a gente não tomou antes, a gente toma agora. Então, para mim, a criatividade vem desse lugar um pouco que a gente apanha, mas a gente aprende. Foda, muito bom. Diga aí, Renata. Então, eu concordo um pouco com a Cris. Eu sou meio suspeita, porque como a minha experiência fora do mundo da publicidade, eu não me formei em publicidade, eu não me formei, enfim, eu sou advogada de formação. Então, eu trabalhei, não é que eu só me formei, eu trabalhei como advogada. Então, assim, eu me mudei para esse mundo depois. Então, assim, eu cheguei muito como espectadora, foi muito maravilhoso, assim, eu fiquei olhando, assim, as pessoas e tinham grandes dogmas que eu fiquei, assim, completamente, não, gente, não pode ser. Então, eu sempre achei muito interessante e eu sempre formei times que eram multidisciplinares. Então, eu sempre me interessei por opiniões que não fossem iguais às minhas, porque as minhas eu já tenho algumas certezas, assim. Então, isso que a Cris está falando, da gente trazer mais pessoas para a mesa, trazer mais olhares para a mesa, e acho que hoje, como eu vou repetir esse ponto, acho que criativo não é uma profissão, criativo é um feature que tem em você, da sua cabeça, que você pode ser um contador criativo. Ele precisa realmente ter pessoas do seu lado que tenham essa visão. Eu não vou conseguir nunca, na minha condição de loura privilegiada da Zona Sul Carioca, fazer uma campanha sobre racismo. Não vou.
Não, é só para concluir, eu acho que quando a gente fala sobre cocriação, a gente tem que trazer mais gente para a mesa, mais gente que pensa diferente da gente e multidisciplinaridade. Vou deixar o Crocas falar um pouco, porque eu acho que quanto mais gente diferente a gente tem na mesa, mais a gente abre as ideias. Tentando pensar não sei se tem uma dica, né? Mas como eu estou tentando passar por isso, eu acho que nesse momento a gente tem de novo uma oportunidade na frente, que é uma oportunidade onde os padrões que levariam eventualmente 10 anos para acontecerem, né? Como home office, como a situação que a gente está vivendo aqui, que as pessoas falavam antes, um dia vai ter home office, um dia vai não sei o quê. O dia chegou, assim, chegou enfiado pela goela, quebrou o paradigma do tempo, espaço. É agora que está acontecendo e todo mundo vai ter que aprender agora como faz isso. Então, dentro desse sentido, como aproveitando essas quebras de padrão, acho que os chefes, né, os líderes, eu acho que já têm essa postura, mas quem é um chefe, quem controla uma área como chefe, não como líder, devia tentar aproveitar essa oportunidade que está tendo para se reinventar. Né? A oportunidade que você vê CPF sendo liberado, porque se não libera o CPF, a pessoa não recebe, coisas de eleitor que teve que liberar todo mundo, porque senão a justificativa de eleição sendo cobrada não iria liberar outra situação, ou seja, vários padrões e regras e formatinhos de bolo tiveram que ser quebrados e não fizeram falta nenhuma, não estão fazendo falta alguma para ninguém. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, pelo menos como eu estou tentando passar, é justamente que aproveitem esse momento para rever processos que eram idiotas e não necessários e que faziam parte apenas de um padrãozinho de obrigação a ser cumprido porque ninguém estava pensando por que aquilo estava sendo feito, e a gente reinvente essa situação e veja um mundo mais leve, onde a gente tenha mais tempo para os outros, onde a gente tenha mais tempo de escutar as pessoas mais do que ficar falando. Maravilhoso, galera. Poxa, obrigado. Acho que eu aprendi muito com vocês aqui, não só nessa sessão, nos últimos 2 dias que a gente tem conversado, então, tirar muita coisa legal disso aqui. Sobretudo, um grande conselho da Cris aí, que é não seja a pessoa que mata ideias e não seja aquela que chama a polícia para acabar com a festa. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Muitíssimo obrigado. Né? É um aulão aqui ficar, né, ouvindo. Dá para ficar ouvindo vocês aí por muito, muito tempo. Né? Mas eu acho que uma coisa que eu tenho acompanhado os painéis do Creative X ao longo desses 3 dias, eu acho que a gente tem um sentimento bacana de otimismo no nosso meio criativo. Né? Então, eu acho que vamos contaminar positivamente todo mundo com isso. Né? Esse momento de virar a chave, de dar uma resetada e entender que é o momento da gente realmente criar. Né? Pode sair muita coisa bacana desse período aí esquisito que a gente está vivendo. Tá? Mais uma vez, obrigado, Cris, obrigado, Renata, Crocas, Steve. Obrigada, foi um prazer. Valeu. Fantástico. Demais. E você de casa, fica ligado que às 6 horas a gente tem mais um papo sobre música e o futuro do entretenimento. Stay safe, stay home, stay connected.